Bom dia aos nossos telespectadores. Nesta manhã de quinta-feira, como sempre, é uma honra tê-los vocês aí nos assistindo nesse programa que é feito para você, Vitrine RS, o programa que é uma vitrine. Ele vem para esclarecer, para aprofundar tudo o que acontece no nosso Rio Grande do Sul e as principais pautas do nosso Brasil. Para quem está acordando, para quem já acordou, a dica é aquela, sempre um chimarrão, senta na poltrona, descansa e hoje principalmente, teremos para aquele senhor, para aquela senhora que é aposentado, que é pensionista ou que irá se aposentar, que é trabalhador, hoje você não pode perder esse programa. Porque temos aqui o senhor Adi Ávila, vice-presidente da Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, nossa querida FETAPERGS, também nosso segundo secretário, senhor Sérgio Vieira, que também o senhor Sérgio Vieira, já dando continuação ao seu nome, é o presidente da Associação dos Rodoviários e Aposentados do Rio Grande do Sul. Você que é rodoviário, fica com a gente. E o nosso amigo vice-presidente da FETAPERGS, o senhor Adi Ávila, é o nosso presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas aqui da nossa cidade de Camaquã. Pois bem, já fizeram o chimarrão? Já fez o chazinho? Café? Faz lá que dá tempo. Enquanto eu faço aqui uma introdução, faz que logo após os comerciais, mas não estou chamando comercial. Segura aí, produção. Não estou chamando, né? É importante para você ver essas entrevistas. Voltando aqui, a nossa ministra do STF, a senhora Rosa Weber, em questão de liminar, deu favorável à liberação da CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, para que a Petrobras seja investigada. Pois bem, dá uma discussão da situação e da oposição. O que quer a oposição? Ela quer, e esse é sempre, como eu digo, é o meu pensamento subjetivo, ela quer o que todo brasileiro quer saber, que como um investimento de quase 2 bilhões, que foi dito pela presidente da Petrobras, que simplesmente foi um mau negócio, não foi um mau negócio, foi um péssimo negócio, foi o pior negócio do mundo. Aonde a Petrobras comprou, em 2006, pagando 360 milhões, a refinaria de Passadema. 360 milhões para comprar 50% dela. Um ano antes, a parceira comprou 100% por 200 milhões. Passou-se um ano, Petrobras vem. É interessante a gente falar sobre isso de novo, esse tema, que está sendo feito. Essa sopa está cozinhando, estão botando ingrediente, estão botando a salsinha, estão botando tempero. Ela não está pronta ainda. Ela não está pronta. Então, passou-se um ano, vem a Petrobras com o nosso dinheiro, porque a Petrobras é dos brasileiros, ela tem, né? Você compra ações, porém o maior capital é do Brasil, então é nosso. É nosso. Comprou por 360 milhões. Passou-se em 2012, 850 milhões. Foi quando ela teve que adquirir os outros 50%, que é onde tem aquele impasse da presidente Dilma, que tem aquela cláusula, onde haver a desavença entre os sócios, a outra é obrigada a comprar. E essa outra era a Petrobras, que teve que pagar quase 900 milhões de dólares para ter 100% dessa refinaria lá nos Estados Unidos. E depois, até o decorrer agora de 2014, já investiu também 685 milhões de dólares. Nesses 8 anos que se passaram, nós estamos falando de quase 2 bilhões de dólares. Por uma refinaria que a sua planta foi feita em e agora vem detalhe, 1920.
pasmem os senhores e senhoras que estão aí nos acompanhando, 1920, e que há mais de 50 anos não teve grandes investimentos. Segundo afirma o procurador do condado, o condado seria a região, lá se chama condado, Rock Wells, bom, meu inglês é meia boca, né? Porém é Rock, mesmo o Rock Balboa, né? Mas quem tomou a porrada nesse caso foi nós brasileiros, né? Quem tomou a porrada foi nós, né? O Rock que deu a porrada na gente. Segundo esse representante da região, como tem lá a minha região carbonífera, e deixo aqui um abraço e um beijo do coração para a minha região carbonífera, assim como todas as regiões, a Serra, a região metropolitana, todos que nos veem e que querem um conteúdo diferencial, é a pior refinaria da região em todos os sentidos. Porque a gente sabe que quando, em qualquer fábrica, quanto mais velha ela for, né, o custo de manutenção, e principalmente como estamos falando de uma refinaria que tem todo aquele passivo ambiental, ele também vai ser maior. Então a coisa é muito pior, do que a gente pensava. Não é só o 1,2 bilhões que foram gastos. Já temos mais quase 700 milhões de dólares para manutenção, não é nem investimento, é manutenção dessa refinaria que é uma sucata, e que não consegue trabalhar, nunca conseguiu trabalhar 100% da sua capacidade de extração de barris, né, de refinaria, de fazer... São 300 mil barris dias, nunca chegou a 80, algo assim, nunca chegou a 80%, 85% da sua capacidade máxima. Então, a nossa ministra Rosa Weber, ontem às 10 da noite, deu em liminar para a oposição que a CPI, essa comissão parlamentar de inquérito, seja feita somente, né, com a Petrobras e não como a situação quer. O que a situação quer para quem não gosta muito de política, só que, porém, assim, quando a gente acorda, olha, eu estou para dizer que o ar que a gente respira hoje, a política tem o dedo metido. Porque o ônibus, né, tantas brigas deu, tanta história deu por causa dos ônibus, porque aumenta imposto, porque aumenta... É política. Preço da erva, do chimarrão, que explodiu, é política. Tudo é política. O horário comercial que é gratuito para os partidos políticos, que não é gratuito, sai do cofre do governo, sai do nosso bolso. Porém, a legislação faz com que todos os partidos tenham horário gratuito, que é gratuito para o partido. Porém, é pago por nós, brasileiros e brasileiras, por todos nós. Então, tudo é política. Então é importante a gente falar assim um pouquinho de política, é bom a gente abrir os horizontes. Então a situação que é que além da Petrobras que seja investigado o metrô ali em São Paulo, porque para tentar envolver o PSDB, essa questão do PSDB para prejudicar talvez a campanha do Aécio Neves, que é lá de Minas Gerais, mas tudo bem. Eu não sou contra a CPI também, que possa ser feita, porém não misturar. Não mistura. E uma CPI lá em Pernambuco também, não sei do que, só para prejudicar o Aécio, né? o Eduardo Campos. Né? Então eles vêm com um discurso, não, mas a investigação da Petrobras é só para questão eleitoral. Tchê, o brasileiro não é mais burro. Nunca foi, porém era muito ingênuo. Porém o marketing, hoje, as pessoas já sabem que tem essa técnica, essa ferramenta chamada marketing, que muitas vezes mostra uma coisa que não é. Então o brasileiro quer saber os fatos, quer saber por que esses 2 bilhões não foram investidos em saúde, não foram investidos em educação, como a gente falou terça-feira passada aqui, que a cada R$1 investido em educação, veja bem, aproveita e toma um chimarrão aí também enquanto eu dou o discurso, que é importante, não um discurso, isso aqui é uma conversa, isso aqui, imagina que eu esteja aí, simplesmente que eu estou aí do outro lado da telinha, na sua sala ou na cozinha, do lado do fogão a lenha, quem sabe, ou no escritório, que eu esteja conversando. Eu não quero que você que esteja do outro lado tenha a mesma opinião que eu, não é isso que eu estou buscando agora. Eu só quero refletir, vamos refletir. Democracia é isso, são opiniões diversas.
opiniões diversas. Eu só quero assim, ó, transparecer isso que está acontecendo no Brasil e com certeza essa CPI vem para esclarecer, para botar na vitrine, não só na vitrine da RS aqui, mas na vitrine do Brasil, na vitrine do mundo, que o brasileiro está acordado. Que o brasileiro não é mais gigante, dorminhoco, como eu falava, o gigante acordou, né? O gigante acordou. E o gigante somos nós. É eu, é você que está aí. Você, sim. Nós estamos acordando. Nós estamos refletindo. Esse é o nosso maior poder. O maior poder do ser humano, que nos diferencia dos animais, é nosso poder de reflexão. E eu faço um convite para você refletir. Começa a olhar mais a política. Eu também. Eu, há 8 anos atrás, antes de começar a entrar, sou vereador no município de São Jerônimo, mas agora é apartidário. Eu estou assim, ó, conversando. Eu acho que outra coisa que nós deveríamos ter nos nossos colégios é uma cadeira relacionada à política. Simplesmente um professor sentar, ó, está aqui o jornal de hoje, vamos refletir sobre esses fatos. Será que esse jornal está dando os fatos corretos? Vamos pegar outros jornais, vamos ver se tem influências ou não tem influências. Vamos ver se isso aqui nos prejudica, nós aqui, algo que está acontecendo lá em Brasília, que está acontecendo nos Estados Unidos, vai nos prejudicar aqui na nossa cidade, no nosso interior ou na nossa capital. Então tem muitas coisas ainda que tem que melhorar no nosso Brasil. O Brasil, infelizmente, é uma loucura. É 2 bilhões rasgados, é pai, é madrasta, se bem que o pai ainda está em investigação. Eu falo aqui o que a gente vê na mídia. O pai está em investigação, porém a madrasta e a amiga, né, já está quase que 100%, os fatos revelam que ela ou elas, assassinaram aquele jovem ali em 3 Passos. Jogaram um corpo de uma criança numa cova, jogaram ácido. E outra, digo mais, infelizmente, não sei se aquela criança poderia até estar viva. Ela poderia estar só sedada. Então o Brasil está sedado. O Brasil está sedado na política. O Brasil está sedado na família. E o Brasil quer acordar. O Brasil precisa acordar. Está na hora de mudar. Dando seguimento nessa questão, é interessante também essa questão que está acontecendo aqui no nosso Uruguai. Porém, que o Banco Nacional do Desenvolvimento Social Brasileiro, o BNDES, todos nós brasileiros já ouvimos falar do BNDES, Banco Nacional de Fomento ao Desenvolvimento do Brasil, onde tem juros mais baratos para as empresas, para terem capital de giro, para construir, para se modernizar, para ali na frente poder dar empregos. Dar não. Sempre é uma troca. Fomentar o emprego, que é o que precisa e que está caindo no Brasil novamente. Pois bem, simplesmente querem injetar quase 500 milhões num porto que fica a menos de 300 quilômetros do nosso porto de Rio Grande, que tem um calado maior que o nosso calado do porto de Rio Grande, que tem uma capacidade de receber muito mais carga que o nosso porto do Rio Grande. O nosso banco quer botar din-din, quer botar dinheiro ali, botar dinheiro no concorrente, com um discurso que nós temos que ajudar os nossos vizinhos. Tia, mas se falta comida na minha casa, como é que eu vou dar para o vizinho? Se eu não tenho TV, como é que eu vou dar uma TV para o meu vizinho? Se eu não tenho uma geladeira, como é que eu vou dar para o meu vizinho uma geladeira? Brasil não tem asfalto, não tem saúde, não tem educação, novamente não tem educação. Voltando à educação, tivemos agora terça-feira um professor mestrado ali na Ilhas Canárias, na Espanha, e falou aqui, com embasamento científico, que a cada R$1 investido em educação,
Se eu invisto R$1 na minha educação, retorna 5 para mim. Se eu invisto numa faculdade, num curso técnico. Ou seja, se o Brasil investir 5 bilhões em educação, vamos menos, eu estou viajando, vamos menos. Que investisse esse $500 mil em educação aqui, em vez de botar $500 mil ali no Uruguai, para virar concorrente, para tirar os empregos aqui do Rio Grande. O interessante é que essa história que começou terça-feira, que foi onde a mídia trouxe, que isso vinha por baixo dos panos. Isso vinha, né, por baixo dos panos, vinha quietinho, vinha na manha. Vinha como aconteceu, que foi investido quase $1 bilhão lá em Cuba também, para o desenvolvimento de um porto, que a justificativa é que terão que gastar, que terão que comprar do Brasil esse $1 bilhão. Porque é o Odebrecht, que é brasileiro, que vai construir, mas só largo. Voltando para o Uruguai. Então imagina, pegamos esse $500 bilhão, e põe em educação. Vamos só falar em educação, nem vamos entrar no restante todo. Então, o Brasil precisa acordar. Que bom que essas coisas estão vindo na vitrine. Estão vindo aqui no vitrine, no nosso simples e humilde Vitrine RS. Estão vindo na vitrine do Rio Grande do Sul. Está indo na vitrine do Brasil. E o mundo está vendo. E a luz, a visão, está aqui por causa da Copa. Daqui a pouco mais vamos ter as Olimpíadas. Então o Brasil está sendo visto. E o gaúcho, o povo brasileiro, quer mostrar que não é aquele povo ingênuo, como infelizmente vem sendo até hoje. E só para concluir a pauta de hoje, vocês acreditam que hoje, somente hoje, vai ser votado os erros que o nosso senador Collor de Mello fez quando era presidente em 92? Os senhores acreditam, depois de mais de 20 anos, somente hoje que o nosso senador da República do Brasil, só hoje vai ser julgado, peculato, as coisinhas lá que ele fez, os din-din que botou no bolso. Não são as melhores notícias, porém são as que têm que ser ditas aqui no seu Vitrine RS, que tem o apoio de Marcelo Martins, o homem que fez esse estúdio, que nos deu esse grande apoio pelo 3237-6698, o homem que é especializado em escritórios, na questão, né, da arquitetura, Estofado Century, lá da terra da nossa doutora Silvia, que hoje não ligou, me deixou abandonado aqui no Vitrine RS, não sei, de repente hoje ela deve estar lá, ela foi para fazer uma técnica cirúrgica, deve estar, de repente, procedimento e não conseguiu nos dar o prazer de estar aqui com a gente, mas com certeza de coração eu sei que ela está, que fez os nossos estofados, que nossos convidados e eu ficamos e ficaremos sempre bem acomodados pelo prefixo 54 3441 5182, Sulina Iluminação e Materiais Elétricos, ali na Pernambuco, pelo 32228805, e Misturas Pisos e Revestimentos, pelo 3019-1994. Ainda não chamei comercial, calma aí, produtora, porque preciso de você que está aí do outro lado. Eu preciso que você mande um e-mail com sugestões, com críticas, com a sua opinião, que não precisa ser a minha. Eu quero saber a sua opinião, eu quero saber a sua reflexão sobre os fatos, sobre as coisas, sobre os entrevistados que a gente traz aqui, pelo vitrineRS@terra.com.br e pelo WhatsApp, prefixo 5185852037, também, mesma coisa. Participa, manda uma mensagem, sempre no finalzinho do programa a gente tem uma mensagem de superação, de alegria, de amor. Diz aí, conta a sua história, por que essa mensagem marcou na sua vida. Então, após os comerciais, vamos com os nossos entrevistados ter essa manhã
esse finalzinho de manhã, dessa quinta-feira, dessa linda quinta-feira, e na qual sempre eu digo, estou muito feliz por ter você como nosso telespectador. Por favor, os comerciais. Bom, você que ligou a TV agora, que botou no canal 11 da NET, ou que botou no canal 55 da Antena Digital UHF, você que está acordando, você que já está acordado, continua com a gente porque agora teremos uma entrevista muito importante para quem é aposentado, para quem é pensionista, para quem está trabalhando e irá se aposentar. Então, como sempre eu digo aqui, fica aí. Não sobe para o canal de cima, nem para o canal de baixo. Já é bíblico, né? Deus já dizia lá para Josué, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. A gente diz aqui, não põe no canal de cima nem no de baixo. Fica aí com a gente porque eu tenho certeza que todos nós temos em nossas famílias um aposentado, um pensionista, um avô, uma avó, que muitas vezes hoje, e é uma grande realidade do Brasil, são os chefes de famílias. Hoje, se um filho brinca de fazer nenê, porém não quer assumir responsabilidade, sobra para o avô, sobra para a avó pagar a pensão muitas vezes. E muitas vezes o idoso que trabalhou anos, e aí não vai ser eu que vou dar o discurso, não é eu que vou expor, porém muitas vezes trabalhou anos e na hora de se aposentar vê, eu posso dizer assim, não sendo dramático, porém essa desgraça que é a aposentadoria no nosso querido Brasil. Mas vamos lá, não está morto quem peleia, como diz aqui nos Pampas. Não está morto quem peleia. Então, meu vice-presidente, senhor Adi Ávila, vice-presidente da FETAPERGS, um bom dia. Bom dia, senhor Sérgio Vieira, nosso segundo secretário da FETAPERGS, Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul. É um prazer, é uma honra tê-los aqui para os nossos telespectadores que nos veem e querem saber um pouquinho sobre essa questão do aposentado e do pensionista. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, telespectadores. Doutor Alexandre, meu companheiro de FETAPERGS. É uma satisfação estar no teu programa e quero fazer uma pequena introdução e te elogiar pela tua introdução no programa, né? Palavras bem colocadas, de forma isenta, né? Dizendo aquilo que realmente está acontecendo no momento, que são questões políticas que trazem prejuízo ao Brasil. Então, parabéns pela tua introdução e pelo teu conhecimento e pela tua isenção nas colocações. Obrigado. Sobre a questão aí dos aposentados, o Rodrigo e telespectadores, realmente nós hoje somos uma categoria de trabalhadores, aposentados e pensionistas que somos tratados pelos governantes como peso na sociedade. A gente contribuiu para esse país, a gente trabalhou, construiu, fez o que foi feito, né, e hoje somos tratados como peso porque e nós temos ainda, e é importante destacar, muitos trabalhadores que adquiriram o direito de se aposentar, se aposentaram devido à falta de conhecimento e falta de, digamos, de valorização desse trabalhador. Nós temos hoje aí mais de 700 mil trabalhadores no país aposentados e continuando contribuindo para o país, para esses governos que aí passam, né, e não tendo esse reconhecimento. A cada dia que passa, a tua aposentadoria vai baixando, a cada dia que passa, tu está perdendo, e só tem um objetivo os governos que passam, independente de quais partidos, é fazer com que, daqui um pouquinho, logo ali adiante, aquele trabalhador que contribuiu no máximo com o teto da Previdência, ele acabe ficando com salário mínimo, né?
Então, falta uma política séria para os aposentados, falta uma política voltada aos interesses da sociedade e da valorização. E tu dizia também, Rodrigo, e mais uma vez eu quero destacar, a questão de cada família ter um aposentado nas casas. E tenho certeza que a grande maioria dos aposentados são esteio, com a sua mínima aposentadoria, são esteios para a alimentação da sua família, do seu neto, da sua neta, da sua irmã, do seu irmão, enfim, né? Fazendo com isso, trazendo mais dificuldades ainda, que muitas vezes deixa de comprar o alimento para poder sustentar a família. Então, realmente, a situação dos aposentados ela é caótica, mas a gente está aí para lutar, nós somos hoje representando essas entidades e temos obrigação de fazer com que os aposentados sejam respeitados por tudo que fizeram nesse país. Certo. Estamos aqui também que hoje a associação tem que ter todo aquele armamento, não armamento bélico, porém um armamento jurídico, o armamento que vai defender os direitos de você, aposentado, aposentada, que é o armamento que quem combate é o advogado, e aqui está o assessor jurídico da Federação da FETAPERGS, o senhor Dr. Alexandre Dornelles Marcolin. Prazer tê-lo aqui. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia aos companheiros de mesa, bom dia aos de casa. Bom dia. Então, iniciando nossas perguntas, eu quero presidentes, são presidentes, né? Nosso amigo Sérgio é presidente também da Associação dos Rodoviários Aposentados do Rio Grande do Sul. O senhor Adi Ávila é presidente da Associação dos Aposentados de Camaquã. As perguntas, assim, eu quero que vocês sintam em casa. A pergunta que eu for fazer, os senhores podem responder, ambos. Tá? E a primeira pergunta seria a seguinte. O aposentado é um trabalhador que já cumpriu uma etapa, porém está vivo e sonha usufruir de conquistas. Diante o exposto, como deve agir o aposentado? Pode. Bom dia, Rodrigo, doutor Alexandre, os ouvintes de casa. É uma satisfação a gente hoje estar aqui nesse programa. O meu companheiro Sérgio já falou tudo que é verdade. Hoje o aposentado, o pensionista, hoje ele é o companheiro Sérgio falou, é o esteio da casa, da família, né? E isso aí está, por parte dos governantes, o aposentado está sentindo, né? Porque hoje, ontem ele trabalhou, contribuiu, né? E hoje ele está perdendo. O trabalhador, no momento que ele vai se aposentar, como o doutor Alexandre sabe, já sai perdendo em torno de 40%. Então ele já sai sacrificado. Mas as associações estão aí, a gente está aí para lutar por isso aí. Mas nós precisamos da força do aposentado, que o aposentado saia para a rua, né? Saia de casa, porque hoje o aposentado ele tem a maior arma na mão, né? Que é o voto. Hoje o aposentado, se quiser se unir, troca a política nesse país, né? Faz uma viração na política nesse país. Só depende do aposentado se unir. Então, eu acho que é por aí que o aposentado tem que, né? Não adianta um esperar pelo outro, né? Então, acho que a hora é agora do aposentado sair para a rua e fazer valer, né, a sua força. Pois é, sobre essa questão da arma, que é o voto que o aposentado tem, somos hoje, se eu não me engano, 30 milhões de aposentados no Brasil, é isso, doutor Alexandre? Isso. E somos aqui no Rio Grande do Sul 6 milhões de aposentados. Não, aqui... 2 milhões e 400. 2.400. Isso, 2,5. Tá. Por aí. Então, 2,5. Vamos botar, se cada aposentado conseguir a sua esposa, seu esposo, mais filhos, olha o caminhão de votos. É. E que eu faço a pergunta para os senhores, como é que, por exemplo, nós temos aí a bancada a nível federal, a bancada dos católicos, a bancada dos protestantes, a bancada da Assembleia X. Como é que os aposentados, com toda essa força, aí eu deixo a pergunta para todos,
não consegue se unir. E temos, né, no Rio Grande do Sul, são 100 e poucas associações em todo o estado, né? Cada estado tem suas associações e federações. Temos a COBAP a nível... E como é que ainda nós futuramente seremos aposentados, como é que não tem essa união? Bom, eu diria que nós somos os maiores responsáveis por isso. Nós, lideranças de aposentados. Nós que nos dispomos aí a criar uma associação, a trabalhar, a trazer benefícios. Muitas vezes a gente olha para o próprio umbigo, né? Então, na verdade, assim, eu não me preocupo muito com a associação do Adir lá em Camaquã. Eu me preocupo com a minha. E está errado, nós temos que unir isso. E esse trabalho está sendo iniciado nesse momento, né? E não estamos aqui para questionar nenhuma administração de A, B ou C de administrações, de associações ou federações ou confederações. Nós queremos dizer que, a partir desta gestão da FETAPERGS, nosso foco é esse. O nosso foco é, primeiro, mostrar isso que tu falaste, Rodrigo, mostrar para o aposentado que tem lá a bancada do ruralista, a bancada dos professores, a bancada, enfim, né, e não tem dos aposentados, sendo nós a maior força desse país em questão de votos. Então, essa é uma responsabilidade nossa. Nós estamos iniciando uma política de trabalho unificado, de trabalho conjunto, trazendo aos aposentados, mostrando aquele aposentado lá na sua casa, na sua residência, através das associações e das coordenações regionais, né? Que nós não podemos, nós como dirigentes sindicais ou dirigentes de aposentados de associações, nos reunirmos em grandes congressos, em grandes seminários, em Costa do Sayupe, enfim, em Costa do Santinho, ou até em Gramado, até em Canela, através das grandes lideranças, trazer político. E, enquanto o aposentado está lá, pagando 1% da sua aposentadoria, pagando 1% da sua contribuição, e não recebendo nada em troca. Recebendo o quê? Aí ele recebe um jornalzinho lá que o Sérgio, que o Adir, né, estava lá reunido com o senador, com o deputado, com qualquer político, tratando as questões dele, na verdade, a questão do nada. Porque hoje nós temos aí muitos políticos que fingem que bate no governo, o governo finge que apanha, e o aposentado continua sendo desrespeitado. Então, isso vai mudar nessa nossa administração da nova FETAPERGS. E não é que eu esteja querendo dizer qualquer coisa da anterior, não, absolutamente. Nós temos que fazer com que cada associado, cada aposentado, cada dirigente de associações saiba da sua importância e faça isso. No movimento do MAP, a intenção é essa, é trazer para a rua os aposentados. É mostrar para ele que aquela associação tem coisas que ele pode fazer e pode ajudar. Além da qualidade de vida, a questão do voto é muito importante. E aí, quando nós começarmos a colocar na cabeça do aposentado e o governo começar a sentir, os governantes, os políticos começarem a sentir, opa, essa velha arada aí está ficando esperta. Vamos ter que fazer alguma coisa por eles e parar de brincar e de dar discurso bonito perante os aposentados. Na verdade, esse é o caminho. A FETAPERGS está nessa linha de atuação, nessa nova administração que iniciou agora e temos aí alguns anos pela frente. E aproveitando o gancho, presidente, pois não. Justamente o que nós, do meio jurídico, nós trouxemos aos senhores. Nós já levamos essa angústia, né, aos gabinetes e às câmaras judiciárias do Brasil inteiro, essa angústia da defasagem dos benefícios dos aposentados, a perca do valor real, nessa recomposição dos valores realmente contribuídos e que, uma vez, essa seria a lógica de recebimento de voto por parte do governo. Nós já levamos essas angústias e aflições a milhares de juízes e eles já disseram que não pode resolver o problema dos aposentados. O Supremo Tribunal Federal, nossa corte máxima do judiciário brasileiro, já disse que não existe direito adquirido. Para aquele aposentado que muitas vezes deixou de botar o seu alimento em cima da mesa e contribuiu para a Previdência, sobre 10 salários mínimos e, na época, até sobre 20 salários mínimos. Né? Teve ali uma mudança na Constituição que, nessa determinada período, ali entre 88 e 91, era sobre 20 salários mínimos que cada um contribuía. Então, o Judiciário já disse que não pode resolver o problema dos aposentados. Então, a gente já sabe que o Judiciário não vai resolver a nossa vida. Outra, aí nós saímos do Judiciário e fomos para o Executivo. Com a intenção de que a Dilma fosse a nossa presidente, nós pedimos, meus amigos de casa, 5 entrevistas com a nossa presidente da República, para levar os anseios a ela, né, da nossa aflição, dos aposentados, das suas angústias, muita gente falecendo. Agora, ontem mesmo eu estava em São Cepé fazendo atendimento lá, e veio um associado meu e me disse que o seu vizinho de casa
cometeu suicídio. Por quê? Porque ele recebe o salário mínimo. Ele não tem um presente para dar para o neto. Tu vê, outro dia isso aconteceu aqui em Porto Alegre, agora lá em São Cepé também a mesma coisa. Já tem pessoal largando, né, a esperança da vida em decorrência dessa aflição, do anseio dessas contribuições. Pois bem, nós fizemos 5 pedidos do presidente Adir. A nossa presidente Dilma Rousseff, com a esperança de que ela fosse gaúcha e fosse nos receber para tentar resolver o anseio dos aposentados. E nada, não nos recebeu em nenhum pedido. Então o executivo também já disse que, olha, lava as mãos, que nem Pilatos. Né? O judiciário e o executivo disseram, não posso resolver a vida de vocês. Então nós saímos para qual esfera que sobra? O legislativo. Aí nós vamos lá, pedimos, só falta implorar de joelhos para os políticos, para eles resolver, votar os nossos projetos de lei. Já tem projetos de lei encaminhado, aprovado no Senado Federal. Exatamente. E que estão há 6 anos no fundo da gaveta dos deputados federais e eles não votam. Eles não têm tempo para votar. Ou não querem votar, eles não querem resolver o nosso problema. E aí, como é que fica? Então, muito bem colocado essa visão agora que o movimento dos aposentados está alcançando, né? Que é de se organizar politicamente e nós, a nossa categoria de vocês, ter a representatividade política de vocês. Né? Que nem os evangélicos têm, os ruralistas têm, os bancários têm, a administração tem, os empresários têm, os médicos têm, os advogados têm, várias classes econômicas do Brasil têm essa organização e essa representatividade lá na Câmara do Planalto, né, Federal. Verdade. Só falta a nossa agora. E é isso aí. Ainda bem que a gente está conseguindo chegar nesse ponto. Que bom que a gestão da Fitapergs, essa nova gestão, vai dar mais força, botar mais gasolina, mais óleo diesel, mais petróleo nessa questão. Isso é muito importante, porque é triste, doutor Alexandre, essa notícia que tu falaste aqui. A gente sabe que não é difícil de acontecer para um aposentado que contribuiu a vida inteira, que teve um padrão de vida durante anos, durante décadas, e quando se aposenta, que ele tem que descansar, é a hora que ele quer curtir os netos, que ele quer curtir a vida, porque sabe que quem trabalha não tem tempo nem de respirar, acorda, trabalha, chega em casa, estressado, dorme, entendeu? Não tem tempo. Aí quando o cara quer descansar, o cara não tem dinheiro para comprar remédio, não tem dinheiro para comprar um presentinho para o neto. Então, muitas vezes, essa questão psicológica, e até vamos trazer aqui também médicos, geriatras, a gente traz médicos psicanalistas aqui também, psicólogos aqui para trabalhar essa questão pro aposentado. É outra coisa que o Vitrine, a produção, nós vamos trabalhar para como essa questão psicológica pode melhorar para os aposentados. Mas falando sobre essa questão, nós tivemos, como é que está a desaposentação? Como é que anda o que é a desaposentação, primeiramente, para os nossos telespectadores, doutor Alexandre? O que é a desaposentação e onde é que está? O que está acontecendo? Os trâmites? Onde é que anda essa tal da desaposentação para o nosso aposentado e a pensionista que nos vê pela TV? Pois bem, foi como o nosso presidente colocou. Como o aposentado, ele se aposentou, ou a pensionista veio receber a pensão, o aposentado, e com essa perca, essa defasagem do valor econômico, eles se obrigaram a quê? A voltar ao mercado de trabalho, a contribuir novamente, a ter que contrapor a esse labor, né, essa contribuição. Ninguém é isento. Se eu for trabalhar assim na carteira, eu vou ter que ir lá recolher meus fundos de garantia e algumas verbas trabalhistas e indenizatórias, né, que o governo, Receita Federal e os órgãos institucionais nos exigem. E para o aposentado é a mesma coisa. Ainda nós não temos essa isenção fiscal e contributiva. Já existe projeto de leis, mas precisa os nossos queridos representantes do povo lá em cima, né, terem um bom senso de julgar. Pois bem, enquanto eles não julgam, a gente tem que voltar ao mercado de trabalho e tem a obrigação de contribuir novamente para a Previdência. Pois bem, para onde é que vai esse recolhimento da contribuição? Se eu já estou aposentado, né, é isso, não sei. O aposentado quer saber, se tiro do meu bolso, vai voltar para o meu bolso? É um pensamento lógico e racional, né? Que seria o natural a coisa acontecer. Pois bem, o judiciário já chamou para conversa, essa discussão, né? Essa desaposentação. O que seria desaposentação? A aposentação é o ato de aposentar-se, né? De concessão do benefício através de determinados requisitos cumpridos. A desaposentação seria eu me desaposentar
e pedir essa incorporação desses valores que o contribuinte, depois de aposentado, e conceder um novo benefício para aquele aposentado, justamente, aumentando, incorporando essas verbas salariais, Isso. tempo de serviço, contribuição, e aí elevando o seu valor mensal. Então, o judiciário, em primeira instância, já está dando favorável. O nosso Rio Grande do Sul aqui já tem decisões favoráveis. Claro, cada cabeça uma sentença. Então, tem juízes que entendem que é devido, tem juízes que entendem que não pode essa instituição, esse Instituto da Desaposentação, ser aplicado. Em segundo grau, aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a nossa Câmara dos Desembargadores também está concedendo favorável. O que o INSS vinha em tese de recurso e argumentação? Não. O seu ADI voltou a trabalhar, ele quer pedir essa inclusão dos novos salários, então ele vai ter que me devolver o que ele contribuiu, né, ou o que ele recebeu depois de aposentado estar, para depois eu recalcular e conceder um novo benefício para ele, só nessas condições. E o Judiciário já disse e já falou que não, isso é incabível, inconcebível esse argumento, é uma verba alimentar, a pessoa fez por onde, o presidente contribuiu determinado número de anos, Claro. Então ele tem a correspondente contrapartida, né, do seu direito adquirido. Não, ele vai receber e não precisa devolver nada do que ele recebeu. E pode sim incluir esses novos salários. Então, em tese de segunda instância aqui, numa colêgia de 5 desembargadores, eles estão concedendo para nós essa inclusão desses novos salários. Então, para todo aquele de casa, trabalhador que voltou a contribuir, que agora está trabalhando, está nos assistindo, né, que voltou a assinar a carteira, contribuiu para a Previdência, pode pedir sim essa incorporação desses novos salários no seu ordenado e aí, consequentemente, elevar a sua aposentadoria. Já em nível de terceira instância do Judiciário brasileiro, né, nossa justiça é dividida em 3 instâncias, né, no nosso Brasil, primeiro e segundo grau. Terceira instância lá em Brasília, STJ, Superior Tribunal de Justiça, também já disse que a gente pode incorporar essas verbas na remuneração e conceder um novo valor. Agora vai essa discussão para a última plenária, que é o Supremo Tribunal Federal. Agora lá já começou esse julgamento, o primeiro-ministro Gilmar Mendes já votou a nosso favor, diz que a gente pode incorporar sim, recompor a nossa período básico de cálculo da aposentadoria e conceder um novo valor. E agora o segundo-ministro, Dias Toffoli, pediu para examinar em casa os autos, pediu vista dos autos. Né? Ele pediu para dar uma olhadinha em casa, para entender melhor a matéria. Então agora a gente vai ter que aguardar ele examinar com o maior profinco, né, a matéria e aí voltar à discussão. O problema... Perdão. Não, desculpa, doutor, com todo respeito, eu acho que esse ministro, Dias Toffoli, eu não tenho nem esperança em ver esse cidadão nos conceder esse direito. E por razões aí que o Brasil conhece, né? Ele não está lá por méritos, ele está lá por questão política. Isso não é... Ninguém pode omitir essa questão. Um cidadão que muitas vezes rodou em vários concursos. Hoje é ministro indicado por governos aí que tem interesse em não pagar os aposentados. E sim mentir para os aposentados. Desculpa essa... Não, presidente. E muito bem colocado, presidente. Muito bem colocado. Porque presidente. É o seguinte, até essa questão, aproveitando, Rodrigo, até te peço a palavra, licença. O bom aqui do Vitrine RS, que é bom que o entrevistador aqui, ele fala pouco. Ele só fala pergunta e fica quieto, né? Às vezes tu vê assim, o entrevistador fala, não, é bom, eu só falo um pouquinho e já os entrevistados é que tem que falar. Aproveitando essa questão, presidente, já existe um projeto de lei através aqui dos magistrados do Rio Grande do Sul, com os magistrados lá, os juízes federais do Rio de Janeiro, justamente para mudar essa indicação da última corte do Supremo Tribunal Federal. Porque o que acontece? Hoje qualquer anseio, qualquer angústia que um cidadão tem, ele vai levar aonde essa resolução, essa mediação? Vai levar para o judiciário. O judiciário conceder, né, esse esclarecimento, essa resolução, né, dos seus conflitos entre um e outro. Pois bem, na última corte, lá, Suprema, lá ela julga todos os conflitos, tanto conflito material, pessoal, e muitas vezes esse conflito vem a questão da nossa política, como tu bem colocaste no início do programa. A política hoje está infiltrada em todos os meios, em todos os campos, no ar que a gente respira, como tu bem colocaste, né, na roupa que a gente veste. Tudo é a política quem manda e que determina, né? Inflação, correção monetária, impostos, tudo está embutido e quem manda é a política nessas questões. Pois bem, o judiciário também não foge disso.
Porque lá tem muitas decisões que envolvem certos setores da política. E lá, hoje, os nossos ministros, Corte Máxima, hoje a indicação deles para sentar lá pode ser qualquer do povo. Qualquer do povo, a Constituição já diz, qualquer do povo com idônea capacidade mental, né, e uma ilibada conduta, né, civil, vamos se dizer assim. Só que a gente sabe que não é assim que acontece. É indicação política. Então, os últimos ministros, lá a nossa Corte Máxima é composta de 11 pessoas, 11 ministros fazem a Corte Máxima da plenária do Supremo Tribunal Federal. Eles, acima de Deus, ninguém. E abaixo de Deus, são eles. Na justiça. Na justiça. E nas nossas vidas. Porque se eles nos deram um cartão vermelho, né, para te aplicar uma pena de multa ou prisão, tu vai. E deram o cartão vermelho para os aposentados quando foram contra, principalmente o relator, o ministro Barroso, né, foi contra a decadência, né? Foi contra a decadência, foi lá no STF, a decadência, né, até o doutor Achino pode explicar melhor, a decadência é que tu tens, como é que é, seria mais, não só aos 10 anos, tu teria para tu conseguir, o aposentado, ter um direito mais do que 10 anos, não é isso? Não, como é que é? Não. Como é que funciona? Isso. Aos 10 anos tu não pode reclamar, passou 10 anos não pode reclamar de jeito nenhum. Né? Então isso também é mais um ato que prejudicou o aposentado. Criminoso. Como assim? Criminoso. Só para os nossos telespectadores, só para os nossos telespectadores. Vamos falar sobre isso só para os nossos telespectadores entenderem. Isso. Como é que é essa questão? Assim, eu acho que eu deixo para o doutor, que ele tem mais... O que acontece? Além da defasagem dos benefícios, que já é um crime para cima do aposentado, um crime a olhos vistos, agora foi aprovado através de um julgamento lá no plenário do Supremo Tribunal Federal, no início deste ano, agora em janeiro, a questão da decadência, um Instituto da Decadência. O que vem a ser isso? Para todo aposentado e pensionista que estão nos assistindo. Prestem atenção. O que está acontecendo agora? Agora o INSS está argumentando de que vocês têm um prazo para entrar no judiciário. Verdade. E esse prazo é de 10 anos. Transcorridos esses 10 anos, decaiu o direito, caducou o direito desse cidadão de pedir qualquer revisão no seu benefício. Um erro de cálculo, uma defasagem, uma atividade especial que ele trabalhou e não foi reconhecido pelo INSS, uma incorporação de novos salários que ele veio a juntar, o INSS lá não teve, uma revisão do seu benefício. Qualquer revisão, qualquer estudo para poder mexer e melhorar o seu salário, passado 10 anos que essa pessoa está aposentada ou pensionista, recebendo a pensão do falecido marido ou esposa, decai o direito. Não pode mais pedir nenhuma revisão. Isso é um verdadeiro crime que fizeram para os aposentados. Ou seja, ele vai ter que receber o salário mínimo e fazer milagre com isso. Verdade. Um absurdo que o governo faz e que, infelizmente, esses ministros lá que sentam na última corte, como a gente estava colocando, que são todos hoje nomeados, e no último governo agora foram nomeados 8 ministros. 8. A maioria, nós somos 11, que decide a vida do cidadão brasileiro. 8 foram nomeados pelo PT. Ou seja, quando cai lá uma questão que diz menção ao partido, ou alguma coisa assim nesse sentido, né, tem absolvição já de certo. Não, e o que mais revolta nós, doutor, é nós assistirmos e vermos hoje, digamos assim, esse grupo de 11 grandes historiadores e grandes pensadores, e teriam de dizer que o nosso direito, deixam de julgar ou não julgam a nosso favor do trabalhador, do aposentado, que fez esse país que hoje estão lá sentados, e se preocupa para julgar um ladrão de galinha. Teve agora há pouco dia um absurdo. Isso é revoltante. Aí tu vê, como o senhor falou aí, aposentados se suicidando, pessoas passando dificuldade, o SUS matando pessoas em hospitais, né? E nós, vai lá ver quantos idosos estão lá naquelas filas do SUS. Nós somos os mais prejudicados, porque nós não temos atendimento médico. Então isso é um absurdo. E a gente, por isso que nós temos que lutar, e vamos lutar. Nós vamos fazer. Podemos até não vencer, mas nós vamos ir para a rua, nós vamos trabalhar e vamos conscientizar esse político de que nós temos o voto, a nossa arma é o voto. E agora nós vamos trabalhar em cima dessa arma. Isso. É isso aí, doutor. Justamente. Até porque essa conscientização do voto, presidente, nós somos, como o senhor colocou, 30 milhões de aposentados. Bota um filho e um neto que acompanha o voto, são 90 milhões de eleitores, tudo no mesmo sentido. É isso que a gente precisa fazer. Conscientizar a todos, aos vocês de casa,
Fale para os seus amigos, para todo mundo unir as forças. O movimento precisa agora dos aposentados unir as forças para chegar num consenso e numa mesma direção todos, para poder o quê? A gente dar esse troco no voto. Se nós estivermos unidos, não vamos ser nós de joelhos pedindo, pelo amor de Deus, deputado ou senador, me dá o que é meu. Eles vão vir até nós, a categoria dos aposentados, e vão perguntar o que vocês querem. Os presidentes vão vir, o que vocês querem? Exatamente. Porque a gente vota e a gente bota quem a gente quiser, desde o presidente da República ao vereador da nossa cidade. Exato. Só precisamos chegar nessa organização entre todos. Só para a gente já indo para a próxima pergunta e só para finalizar, tivemos aí, não teve uma semana, como foi rápido a Constituição Federal da Internet, né? Essa lei que foi aprovada, foi sancionada ontem pela presidenta Dilma, para o Brasil ser bem visto nas questões das leis da internet, coisa e tal. Como foi rápido, que bom que os projetos de lei dos aposentados também fossem votados com essa rapidez. Como o Senado aprovou, não deu 2 dias, os deputados também, né, os deputados federais também aprovaram esse projeto e foi para a presidenta e a ela deu o carimbo. Mas, voltando à nossa fita Pérez, que a gente não saiu, porém, a gente fala uma coisa e faz toda uma volta, né, que é importante. Quais são, assim, as metas do movimento dos aposentados pensionistas, dessa nova diretoria? É mais voltado político? Tem algumas questões também, assim, de convênios com médicos, alguma coisa? Ou dá mais um assessoramento para as associações? Olha, só voltando um pouquinho, sim. Na campanha passada, a presidenta Dilma teve lá em Caxias, onde estava o nosso presidente anterior, o seu Oswaldo, estava o presidente da Federação de Santa Catarina, o Varley da COBAP, mais o presidente da Associação de Caxias, e ela prometeu, nós temos uma foto, eu até tenho ali na pasta, ela prometeu, né, que ia receber os aposentados, ia resolver o problema dos aposentados. E, infelizmente, ela, né, prometeu, os aposentados acreditaram até para ela ser uma mulher e, né, ficou promessa de político, né. Bem, eu me aposentei em 96 e continuei trabalhando e contribuindo até 2013. Então, o que foi feito com esse meu dinheiro, com a minha contribuição, né? Então, isso aí, né, a gente tem que... A nossa justiça tem que ver isso aí. Bom, a federação, nós queremos, né, o nosso pessoal da federação, em nome do presidente, a gente quer fazer um trabalho diferenciado, né, que chame esse aposentado, que fortaleça as associações. Na parte do que a associação oferece. Cada associação, né, trabalha assim de uma forma. No caso nossa lá em Camaquã, a gente tem o atendimento na saúde, né? Nossa associação foi fundada em novembro de 2001, foi com dificuldade. Hoje nós temos um prédio com 2 pisos, né? Ali a gente atende na área da saúde, na parte do lazer, a gente faz excursões, esses bailes da terceira idade, né? Então a gente faz... Né, são quantos sócios lá, presidente? Nós temos em torno de 800 sócios. Eles contribuem com 1%? 1%. 1%. E esse médico, esse associado, ele tem um desconto ou ele tem médico gratuitamente? Não, 100% gratuito não é, né? Aí tem desconto, né? Um grande desconto. Um desconto que tem. Inclusive nós temos agora, já conseguimos uma área de 5 mil metros de área, 5 mil metros na área. Já está confirmado, nós vamos inaugurar a nossa nova sede campestre no dia 8 de junho. Né? Ali tem um salão grande, mais de 300 metros só de salão, tem cancha de bocha, né, sombra, então isso aí tudo a gente faz para oferecer para os associados. Né? Então, tem umas associações que oferecem mais, outros menos, né, e outros estão por aí que a gente trabalha. Então tem saúde, tem médico, tem lazer, tem excursões, tem área jurídica também. Jurídica. Então, muito bom, muito bom. E nosso presidente, Sérgio, como é que é a tua associação? Nós fundamos a nossa associação, recém fazem 3 anos.
Vamos para o 4º ano, agora em setembro fecha 4 anos. E se criou pela necessidade de ver a nossa categoria, por questões políticas, sindicais, meio prejudicada, e nós aposentados, muitos trabalhando e muitos fora da atividade, mas necessitando de atendimento e não tinha, né? E nós, então, criamos a associação. Ela é uma associação exclusiva de rodoviários aposentados, né? Nossa abrangência é estadual. Basta, para ser sócio, ele tem que estar ligado a uma empresa de transporte. Temos taxista, temos lotações, ônibus urbano, intermunicipal, esses intermunicipais, interestaduais, longo curso, enfim. Todo e qualquer trabalhador aposentado vinculado a uma empresa de transporte, ele pode vir a se associar. E a primeira meta, nós criamos assim basicamente com 2 pilares fundamentais da associação, que é buscar qualidade de vida através de eventos, através de plano de saúde, através de lazer, e a questão jurídica, né, doutor Alexandre, que é muito importante para nós termos uma assessoria jurídica que nos orientasse, que buscasse e que realmente usar até o que o senhor falou, essa angústia nossa, nós entregamos tudo na mão do advogado, porque é uma das esperanças que temos aqui na frente. Já que o político não faz, nós queremos que o advogado use seus conhecimentos e faça e busque nossos direitos. Então, nós temos uma assessoria jurídica, a Associação dos Rodoviários, nós temos hoje, através de um projeto apresentado numa praia do Pinhal, nós temos hoje uma sede pronta, com apartamentos disponíveis ao associado, temos lá um galpão de 8x15, uma sede com cozinha comunitária, com mesa, com festa, que a gente faz muitas festas lá, excursões. Os nossos apartamentos estão totalmente mobiliados, né? O associado chega lá com sua família com a roupa do corpo e a roupa de cama, e lá ele está disponível toda e qualquer necessidade que ele tenha, a 2,5 quadras do mar, né? A gente realiza muitas excursões e muitas festas pelo interior, a gente vai para águas termais, a gente vai para a Ribeira, para as compras, enfim, investimos bastante na qualidade de vida, no lazer e na questão de buscar os direitos aposentados. Mas tudo isso, eu acho que, claro, é importante as associações fazerem, mas nessa nova visão que estamos tendo aí, nessa nova discussão, nós vamos agora continuar com isso. Cada associação tem o dever e a obrigação de fazer isso. Mas na federação, na nossa mãe, né, nós associados, dirigentes de todas as associações do interior do Estado, criar essa política de buscar o aposentado, identificar o aposentado, mostrar para ele a importância que ele tem e ir para a rua. Ir para a rua. Nós não somos, digamos assim, estamos lá inválidos. Nós trabalhamos a vida toda, nós construímos esse país e nós queremos que os governantes nos respeitem. Desde o vereador lá no município, desde o deputado, do prefeito, enfim, de todas as pessoas dirigentes de entidades aí, de secretarias, enfim, nossa meta é essa, é buscar o direito e o respeito e a dignidade do aposentado e pensionista do Rio Grande do Sul. E essa é a meta da federação. Essa é a nossa política, esse é o nosso foco. Muito bem, presidente da Associação dos Rodoviários, segundo secretário da FETAPERGS, senhor Sérgio Vieira. Você está gostando do programa? Você acha que está lhe ajudando em algum sentido? Você tem alguma dúvida para o nosso doutor Alexandre, ou para os nossos entrevistados? Você é aposentado pensionista? Aí pelo WhatsApp, 8585-2037, dê o seu recado, pede para o Netinho mandar no WhatsApp uma pergunta para nós aqui, pede para ele mandar por e-mail através do vitrine.rs@terra.com.br, ou entre na página do Vitrine RS, pelo Facebook, na página do Facebook, entra lá e deixa um oi, um abraço, deixa sua pergunta. Se tiver uma pergunta para o doutor Alexandre, a gente envia para ele, responderemos no decorrer dos programas. Então, só antes de chamar o comercial, sempre com o apoio de Marcelo Martins, 3237-6698, Estofado Century, prefixo 54-3441-5182, Sulina Iluminação e Materiais Elétricos pelo 32228805 e Misturas Pisos e Revestimentos 3019-1994. Pegamos uma pequena pausa para tomar um chimarrão aqui, calibrar a voz e voltamos logo. Não sai daí. Até mais.
voltando no nosso Vitrine RS, programa feito para você. Já temos um aposentado que acaba de nos ligar e vamos fazer ao vivo. Aqui as coisas são ao vivo. Tantos os erros, os acertos, as risadas ou sentimentos e tristezas são esclarecidos, são mostrados, são postos na Vitrine RS. Então, estamos com o senhor Horácio. Bom dia, senhor Horácio. O senhor tem... Bom dia. Bom dia. Qual seria a sua pergunta? A pergunta é o seguinte, a primeira assinatura da minha carteira profissional foi em 71. Simplesmente eu perdi essas carteiras e essa empresa faliu. Senhor Horácio, peraí, só o senhor sai um pouquinho, fica um pouquinho mais afastado da TV, senão dá retorno aqui. Eu vou ver se eu saio para a rua aqui. Tá. Bom, agora deu? Deu, melhorou, agora sim. Melhorou. Bom, é o seguinte, a minha carteira profissional foi assinada em 71 e aí deu uma enchente no meu barraco e eu perdi as carteiras, né? Sim. E eu quero saber, com o extrato, eu consigo fazer alguma coisa, um tipo de aposentadoria? Somando todo esse tempo, né? São 44 anos de trabalho e eu continuo nativo ainda. Ele já está aposentado? O senhor já está aposentado, continua nativo ou só... Não, eu continuo trabalhando por conta, né? Só que as empresas que eu trabalhei faliram. E eu não tenho nem como recuperar Conversa. E algumas não repassaram também. Eu vou te passar aqui para o doutor Alexandre e vai conversando com ele. Põe aqui no peito, que daí já sai direto, ao vivo. Seu Horácio, o senhor já procurou saber quanto tempo de serviço o senhor tem perante o INSS reconhecido? Inclusive, aparece a primeira empresa e a última, né? Em 98, foi a companhia... O que nós precisaríamos puxar uma relação de salário de contribuição lá que a Previdência tem essa relação, e ali a gente já fazer uma contagem preliminar para ver se o senhor já fecha direito adquirido à aposentação do senhor. Qual é a sua idade? 62, vou fazer em setembro agora. 62? 62 em setembro. Tá, já... 61, contando 61. Tá bom, não tem problema. Fechando o tempo agora de serviço, já dá para o senhor se aposentar. Só precisaríamos fazer essa conferência para o senhor. Deixa eu dar o endereço, porque nós vamos ter que... Alô? Senhor Horácio, tem como o senhor anotar o telefone da Fetapergs? Tem. Tá, então até para todos os nossos telespectadores, assim como o senhor Horácio, que tem dúvidas... O endereço. Vou dar o endereço e o telefone. O telefone da Fetapergs é o 3286-1660. Um abraço, senhor Horácio. 360, tá? Então, senhora, tive que desligar, né, para a gente dar sequência aqui, mas muito obrigado, é isso que a gente quer as coisas ao vivo, senhor Horácio, muito obrigado. Então, anota aí, senhor Horácio, 3286-1660 ou 3029-2707, é na rua Siqueira Campos, 1884. Não, 1184. Opa, desculpa, Rua Siqueira Campos, 1184, 11º andar, sala 1109. Novamente, terças e quintas? Pela manhã. O jurídico é terças e quintas pela manhã. Então, pelo fone 3286-1660 ou 3029-2707. Eu já vou aproveitar também aqui e dar o telefone do sindicato, da Associação Única dos Rodoviários Aposentados, que é o 3226-4360, e lá da Associação dos Aposentados Especialistas de Camaquã, no 3692-2211, ambos prefixo 51. Só aproveitando do seu Horácio, né, que ele está nos assistindo, dele comparecer à federação lá munido dos documentos da carteira de trabalho dele, profissional, que ele estiver, né, que ele não perdeu, identidade CPF, e ali a gente faz daí o esclarecimento para ele dessas dúvidas, e tem sim como a gente resolver essa questão dele, né, para poder conseguir uma aposentadoria para ele, para esse trabalhador, né. Falando assim em direitos, quais são hoje os principais direitos que temos hoje para os aposentados? Seria uma recomposição da perca do salário, né, em termos de erro de cálculo,
para quem ainda, segundo a tese do Supremo Tribunal Federal, né, quem se encontra ainda no período de 10 anos, ainda, da data da sua aposentação, um erro de cálculo, uma inclusão de salários de contribuição que não foi considerado, um ganho de uma reclamatória trabalhista, lá como ele entrou contra aquela determinada empresa X, ganhou um aumento de salário lá, uma recomposição de uma perca salarial, influencia na Previdência. Salário na Justiça do Trabalho, salário na Previdência Social. Então a gente pede esse ganho na Justiça do Trabalho para incorporar na sua aposentadoria. Então uma incorporação dessas verbas trabalhistas que ele tenha reconhecido, uma revisão de cálculo, um reconhecimento da sua atividade especial, que o INSS não reconsiderou, não considerou quando essa pessoa foi lá e pediu a sua aposentadoria, né? Um aumento do seu percentual também através desse reconhecimento do cálculo FIM, cálculo X lá, né? A gente hoje arranca em 70% para quem fecha os requisitos mínimos, a aposentação de 70% do valor final da matemática até o nível máximo de 100%. Então, se a pessoa ficou no nível proporcional entre 70 e 100, a gente pode também pedir esse aumento através de um reconhecimento de atividade especial, né? É uma outra atividade que nós temos também, uma outra possibilidade. Então só para ficar bem esclarecido, é conversão de tempo comum para especial. Isso. O senhor que está aí do outro lado da telinha, Isso. vê se por cima, assim, vê se você não se enquadra numa dessas. Erro de cálculo. Isso. O que seria o erro de cálculo? Um erro de cálculo, lá um funcionário digitou um salário de contribuição, a pessoa contribuía sobre R$1.000, R$2.000, e ele digitou lá um erro de cálculo, por exemplo, R$15 de salário de contribuição, R$50 de salário de contribuição. Acontece muito. Que é comum, né? É comum acontecer. Por quê? Porque por trás da máquina é o ser humano. E ali a gente está passivo de erro, né? Ainda mais com esse dia a dia, hoje corre. A pessoa tem que digitar ali, cumprir meta, cumprir horário. Às vezes passa muito erro dessa maneira. Inclusão da reclamatória trabalhista. É esse ganho que eu há pouco falei. A pessoa saiu da empresa, reivindicou lá verbas salariais, 13º, férias, hora extra. Isso é salário. Mudando o salário na Justiça do Trabalho, muda salário também na Previdência. É tudo conexo, né? A Justiça do Trabalho com a Previdência, elas têm uma relação muito, muito estreita. Então, o que altera num lado, altera no outro também. Então, tem essa ligação. Daí a gente pede essa incorporação do que teve no ganho trabalhista lá na Previdência também. Ou aquele motorista de caminhão, né? No caso do nosso presidente, que é o motorista de ônibus, que quando ele pediu sua aposentadoria, ele não juntou o PPP, né? E aí faltou esse laudo, que o INSS não reconheceu. Esse laudo é uma folhinha de ofício, para o nosso amigo que está em casa, uma folhinha de ofício descrevendo a atividade dele e o agente nocivo que ele está presente, exposto naquela atividade habitual, dia a dia, normal dele. O INSS muitas vezes não reconhece por falta desse documento. Então, a gente juntando essa prova nova, a gente consegue, através do judiciário, daí pedir esse reconhecimento da atividade especial e aí, consequentemente, vai levar o salário final dele também. Também é uma outra possibilidade de revisão que nós temos. E o aumento de percentual através do tempo de menor aprendiz, tempo rural ou exército? Isso. Tem essa aí também. O que acontece para os nossos aposentados que já se aposentaram há um tempo mais antigo, né? Muitos deixavam de incorporar esses documentos na hora do seu benefício. Então, ficava faltando um determinado tempo X para fechar o tempo integral. No caso do homem, 35 anos de serviço e no caso da mulher, 30 anos de serviço, né, para fechar 100% da matemática. Então, lá o pessoal, quando começa a trabalhar, às vezes começa já com 8, 9 anos, agarrou firmeza na pegada e nas pernas, já está trabalhando lá fora, ajudando no tamo do leite, né, ajudando na capina. Então, tudo isso a gente pode incorporar na aposentadoria da pessoa. A partir dos 12 anos, no caso do rural, a gente incorpora e aí junta com o tempo da cidade, né, porque o que acontece? A maior parte dos casos, a pessoa sai lá do rural e vem para a cidade, né, estudar e trabalhar e tudo mais. Então, a gente pede essa inclusão dos dois períodos. E aí a gente consegue esse reconhecimento, ou através de um menor aprendiz, no tempo do Senai, ou lá do tempo do Exército também, que a pessoa teve, né, servindo as Forças Armadas também, conta como tempo de contribuição, que o INSS muitas vezes não considera também na matemática, no cálculo final da sua aposentadoria. Ok, muito obrigado. Voltando com os nossos representantes da FETAPERGS, Federação dos Trabalhadores e Aposentados Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul, como é que está essa questão de uma Secretaria do Idoso? Como é que está essa pauta? Bom, existe essa possibilidade da criação do Estatuto da Secretaria do Idoso pelo governo estadual.
E a gente só espera uma coisa, vou ser bem sucinto nessa resposta. Se ela vier focada em defender, em ajudar, em contribuir com os aposentados, tudo bem. Agora, se ela vier só para cabide de emprego, deixa como está. Porque até agora nós não tivemos nenhuma certeza de que políticos, dirigentes, enfim, prefeitos, dessem qualquer tipo de interesse em ajudar os aposentados, com algumas exceções, graças a Deus. Mas eu acho que essa secretaria ela deve vir focada na defesa, inclusive na questão da violência doméstica, que muitos aposentados aí passam por esse problema de doença doméstica, né? Violência doméstica, quero dizer, né? Só o fato de nós estarmos na fila de um SUS já é uma violência, e muitas vezes nós somos maltratados dentro das nossas casas por nossos filhos, por nossos netos, por nossos parentes. Isso é uma realidade que tem no meio dos aposentados em várias famílias. E essa secretaria deve vir voltada para isso. E eu acho que o governo Tarso prometeu, na época da campanha, criar entre 6 ou 8 Casa do Idoso. Né, o presidente? Lembra que ele prometeu para nós fazer isso? E não foi criado, me parece que nenhum, não sei. Agora parece que inauguraram, na semana passada, ali no centro, que foi ali uma Secretaria do Idoso, não, a Casa do Idoso, né? Casa do Idoso. E ele prometeu, parece que 6 ou 7 ou 8 por todo o Estado. Né? Então, se vier para ajudar, muito bem. E será fiscalizado, evidentemente. Muito obrigado. Portanto, também, que é importante para os nossos telespectadores aqui, também acabei de receber uma pergunta, só faltou dizer o nome, porque o problema do WhatsApp, quando tu manda, e eu não tenho como, uma pessoa que eu não conheço, eu não tenho ainda na minha agenda. Então, se o senhor puder só dar o seu nome, seria importante para nós, senhor aposentado, aposentada, nosso amigo. E as ações consensivas, como funciona? É uma pergunta para o senhor, doutor Alexandre. Pois bem, para o nosso amigo de casa, para casa daquela pessoa que está trabalhando e vai procurar agora o seu momento de aposentação, né? Ele já está preparando, fechando a idade, tempo de contribuição. Muito boa pergunta do nosso caro telespectador de casa. Ele vai procurar o seu advogado de confiança, ou a sua associação de base, sindicato da categoria, né? Ou lá a nossa Federação dos Trabalhadores aqui no centro de Porto Alegre. Ali nós vamos preparar o seu momento de aposentação, ou seja, nós vamos conferir o seu tempo de serviço, vamos verificar se esse trabalhador trabalhou em atividade especial, insalubre, periculosa ou não, vamos verificar se ele se enquadra em alguma atividade nociva, né? E ali a gente vai preparar o seu momento de aposentadoria. Para quê? Para aposentar ele num melhor momento, ou seja, com o melhor salário possível, né? Esse é o nosso objetivo, é aquele trabalhador se aposentar e no melhor momento possível, porque o que diz a legislação? Que o INSS deveria fazer uma matemática, presidentes, de que ele deveria fazer mensalmente e anualmente uma matemática para ver qual seria o melhor momento de aposentação. Só que, infelizmente, o INSS assim não o faz. Eles dizem que não tem contingente humano para fazer esse trabalho. Pois bem, então nós vamos fazer um estudo no seu tempo de contribuição, daquela pessoa que já está se preparando para se aposentar, né? ou uma cidadã, né? E ali verificar o seu tempo de serviço, idade, requisitos para aposentação, e aí conseguir fazer a matemática e chegar no melhor momento de aposentação. Aí nós encaminhamos os pedidos de concessão de benefício, e ali sim a gente aguarda só a resposta do INSS. De 30 a 45 dias é o prazo legal que o INSS tem para nos dar uma resposta. Então, o que nós precisamos? Que essa pessoa, né, que está em casa, que já está procurando se aposentar, já não espere no dia de fechar 60 anos de idade a mulher ou 65 o homem. Já vá antes e já procure esclarecer, ver se os documentos estão todos hábeis, se ele já tem o PPP, que é essas atividades insalubres, que a legislação requisita e exige para o reconhecimento perante o INSS desses documentos, né, que as empresas fornecem. Então, leve lá sua carteira de trabalho, seus carnês de contribuição, né, suas guias, se for um trabalhador rural, suas guias, né, bloco de talão de produtor. Uma questão muito importante aqui é para os trabalhadores rurais, para a nossa região aqui do Sul, que ela é muito, né, o setor agrícola muito forte e de economia familiar. O que precisa? A gente esquece, lá o trabalhador que está lá fora, esquece de guardar os documentos do rural, para comprovar lá que ele trabalhou com o pai e com a mãe quando era menor, né? Que eles compravam uma enxada,
comprava um adubo, a notinha fiscal do equipamento, o talão de nota do produtor, o histórico escolar que a pessoa estudou lá fora, né, lá no interior, a certidão de nascimento deles, dos pais. Tudo isso, na hora da aposentadoria, é muito importante esses documentos. Por quê? Porque é em cima desses documentos que o INSS vai se valer em conceder o benefício rural e o juiz também. Porque se o INSS negar, a gente tem o juiz para nos dar o aval, né, e estudar a questão. Então, o que o juiz vai se ater? Aos documentos e à prova testemunhal. Então, é muito importante que o trabalhador rural, o nosso Rio Grande do Sul, como ele é um estado agrícola muito forte, meus amigos de casa, que vocês guardem os documentos. Se vocês têm amigos nessa categoria, informe a eles de guardar qualquer documento, a carteirinha do sindicato rural. A gente pode não dar importância hoje, mas lá no futuro, quando for se aposentar, lá vai fazer falta. Então guarde. Para aquele motorista de caminhão, as ordens de frete, para comprovar que é atividade especial. Porque eles não guardam nada também, né? Só tem ali na carteira de trabalho do motorista. O INSS não quer reconhecer só pela nomenclatura motorista na CTBS. Não, eles querem documentos. Então, ordens de frete, tira um xerox, vai guardando em casa, né? Para aquela pessoa que está inválida, auxílio-doença, ou tem uma doença que está bem assim, já nociva à sua saúde, né? Que tenta batalhar no INSS também, seus atestados médicos, exames, guarda tudo. Tem que guardar, porque lá no futuro a gente vai precisar, para o INSS reconhecer, né? Ou para o juiz reconhecer também essa atividade, ou esse malefício na sua saúde também, através desses exames, atestados, tudo isso é muito importante. E hoje, o presidente, aproveitando, nessa questão da saúde, Rodrigo, que hoje a gente já não te interrompendo, mas o tempo já está quase estourando, tem que ser rápido, doutor. Então, rapidinho. Só para a questão da depressão, que isso é uma coisa que eu tenho que chamar atenção, que hoje, aonde eu vou atender, o pessoal está tudo acometido dessa enfermidade. E é uma questão que a gente precisa alertar os nossos de casa, que vocês guardem seus exames, os atestados, ou a ficha médica, né, o receituário médico, porque essa é a doença do século XXI. Então, o INSS já está considerando isso um benefício, mas a gente depois volta com mais tempo. Isso, eu dizer, doutor Alexandre, já dá suas considerações finais, porque o tempo já está estourando. Não. Essa pauta nós temos que ter um novo dia para a gente trabalhar. Até também vamos pegar, psicólogos, médicos, psicanalistas para nos ajudar nessa questão da depressão. Então, nós vamos ter que botar jurídico e psicológico junto. Mais uma vez, para o senhor, para a senhora, aposentado que está nos vendo, para o senhor que irá se aposentar, telefone da FETAPERGS 3286-1660 ou 3029-2707, novamente com calma, 3286-1660. Considerações finais, presidentes? Quero agradecer a oportunidade, né? Muito obrigado, acho que foi muito importante assim. Obrigado, nosso vice-presidente, senhor Adi, presidente da Associação de Camaquã, e o nosso segundo secretário, Sérgio Vieira, nosso presidente aqui dos nossos motoristas. Uma consideração final também? Agradecer a atenção do telespectador, agradecer o convite deste importante programa. Estaremos aqui quando for necessário e agradecemos o espaço, que é importante que nós possamos falar diretamente para o aposentado, diretamente para os nossos trabalhadores, para a nossa categoria, pensionistas, e agradecer muito a ajuda do doutor Alexandre aí. Obrigado de coração. Senhor aposentado, senhor pensionista, hoje não irei fazer aqui o nosso quadro Mensagem, porque a mensagem que tem que ficar hoje, e agradeço a presença dos senhores, presidentes, doutor Alexandre, obrigado. O Vitrine RS, sim, vai trazer os senhores, se Deus quiser, muitas vezes aqui. Porque essa questão de aposentado, se matar porque não tem um salário digno, isso aqui o Vitrine RS vai trabalhar. Muito obrigado pela sua audiência. Até terça-feira que vem, no mesmo horário, às 10 da manhã, aqui na TVU, canal 11 da NET, aos 55 UHF. Muito obrigado, forte abraço.